Oi, pessoal, começando mais um bimestre. O nosso assunto dessa vez é a lei de formação de uma função do primeiro grau. A gente vai ver tanto o que é função quanto como formar a lei da função. Eu vou começar com um exemplo do livro para vocês. Está na página 124 esse exemplo, tá? E diz assim: um professor aplicou uma prova de matemática para os seus alunos do nono ano. A prova é composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo que cada uma delas vale 0,5 ponto, meio ponto, né? A tabela mostra a quantidade de pontos referentes à quantidade de acertos. Então, aqui vamos, aqui vamos dizer que temos a nota, né, na linha de baixo e o número de acertos na linha de cima. Você concorda comigo que a nota desse aluno, ou seja, o que aqui a tabela está chamando de total de pontos, está totalmente ligado ao número de acertos das questões dos alunos? Então, a gente pode dizer que a nota, vou até escrever isso que é bem legal a gente pensar assim, a nota está em função do número de acertos. Por que está em função? Porque se tiver mais acertos, a gente vai ter uma nota maior, né? Se a gente tiver menos acertos, a gente vai ter uma nota menor, certo? Então, essa palavra aqui, ó, estar em função do número de acertos, é justamente o que a gente quer estudar aqui, tá? Toda vez que a gente tem uma função, a gente tem também como formar uma lei dessa função. Então, a gente chama de lei de formação da função. Se a gente tiver essa lei, a gente consegue calcular qualquer coisa que diga respeito ao problema do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a lei de formação dessa função vai ser com certeza o seguinte: a gente tem a questão dos acertos, né? E a gente tem a nota. Então, vou chamar n de nota, aliás, a nota de n e os acertos de a, né? Você concorda que a nota do aluno vai ser sempre igual a o número de acertos vezes 0,5, porque cada acerto vale meio ponto, né? Então, deixa eu até colocar mais para cá para você ver que forma uma equaçãozinha, né? O número de acertos vezes 0,5. Essa aqui, ó, é a minha lei de formação nesse exercício. Então, por exemplo, se eu perguntar assim para você, quantos acertos tirou, né? Quantos acertos teve um aluno que acertou 15 questões? Então, você vai colocar aqui no lugar do A, você vai colocar 15 e vai me dar a nota dele fazendo a multiplicação por 0,5. E assim por diante, tá? Todos os números de acertos que eu quiser testar, eu vou conseguir colocando nessa posição aqui na fórmula, na lei da função. E também o contrário, né? Se eu quiser perguntar para você, olha, um aluno que tirou nota 70, ou 7, né? Você vai colocar 7 aqui. Quantos acertos ele teve? Você vai encontrar o A, tá? Então, eu vou fazer esse último exemplo para você. Então, se ele tirou 7, A vezes 0,5, eu quero deixar o A sozinho, né? Eu vou dividir 7 por 0,5 e vai dar exatamente o A, tá? Se você for ver, ele vai ter tirado 14 questões, acertado 14 questões. Essa divisão aqui dá 14, tá? Dividir por número com vírgula é sempre estranho, né, do que a gente está acostumado, tá? Então, preste atenção nisso, mas é 14 sim, certo? Então, tá aí um bom exemplo de uma função. Quero também dar outro exemplo para vocês. Esse aqui não é do livro, mas é um exemplo muito clássico, tá? A questão do táxi. Sempre que a gente fala de funções, a gente faz esse exercício porque ele é um bom exemplo para função. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada.
valor fixo. Então, o que é a bandeirada, tá, gente? A bandeirada é nada mais do que um valor fixo, independente se você vai longe ou se você vai perto. Você entrou no táxi, você paga aquele valor mínimo ali. Aqui no nosso problema tá R$3,50, tá? Mais 70 centavos por quilômetro rodado. Então fica bem claro que não é só esse R$3,50 que você vai pagar. Esse R$3,50 você vai pagar com certeza. Mas também nós vamos calcular 70 centavos por quilômetro. E isso é o que faz, né? Você pagar mais por uma corrida longe e pagar menos por uma corrida para algum lugar mais perto, tá? Porque é por quilômetro rodado também. Esse é o nosso valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa, né? Uma corrida para um percurso de 18 quilômetros. Então aqui já está um problema, mas primeiro eu quero colocar aqui para vocês a lei de formação. A lei de formação vai me permitir responder essa pergunta que o problema fez, determine o valor a ser pago por uma corrida de 18 quilômetros, mas também vai me permitir calcular qualquer outra pergunta que fosse feita aqui em relação a esse táxi, esse valor de bandeirada e esse valor por quilômetro rodado. A lei de formação, gente, vai ser o seguinte: o preço final da corrida vai ser sempre R$3,50 mais 0,70 centavos por quilômetro rodado. Então, eu vou chamar de X, tá? Então, nesse caso aqui, ó, X é quilômetros rodados e P é o valor final da corrida, o quanto que você vai pagar ali ao descer do táxi, né? Então, essa é a minha lei de formação. Com essa lei de formação, eu consigo já responder ali, né? Determine o valor a ser pago, ou seja, ele quer o preço, por uma corrida de 18 quilômetros. 18 quilômetros eu vou colocar no lugar do X, porque ó, X é quilômetros rodados. Então, é isso que eu vou fazer aqui, resolvendo essa questão. P vai ser 3,50 mais 0,7 ou 0,70 vezes 18, que foi o que ele pediu. Se você resolver tudo isso aí, então a gente vai ter 3,50 mais 12,60, tá? Que é o resultado disso aqui, tá? O preço, então, vai ser 12,60 mais 3,50. Vai ser R$16,10 o preço dessa corrida aí, ok? Aqui eu quero aproveitar para falar para você, deixa eu pegar uma cor laranja aqui. Quero aproveitar para falar para você o seguinte: muitas vezes na lei de formação a gente tem o valor fixo, tá? Que a gente chama que é a variável independente, tá? A variável independente é o valor que ela não depende do X, ela não depende da minha incógnita principal aqui, tá? Então, esse aqui é o termo independente. E a gente tem também o, que seria tudo isso aqui, na verdade, né? O termo dependente de X, que é o termo que vai variar ali. Esse 12,60 aqui, ele poderia ser mais ou ser menos, dependendo do tamanho da minha corrida, né? Dependendo da distância para onde eu vou. Esse 13,50 não, esse 13,50 ele sempre vai ser isso. Então, é o termo independente e o termo dependente, tá? Isso é bem importante você saber também, tá na página 127 do livro de vocês. E eu gostaria de pedir que vocês fizessem os exercícios, tá? Que eu pedi lá no material de apoio, para que vocês treinem mesmo e saibam o que é uma função, saibam lidar com função e dar a lei de formação, usar a lei de formação, tá? A gente vai ficar esse ciclo todo trabalhando com funções e esse é o primeiro passo para você ir bem nessa matéria, entender o que é uma função, tá? Então,
eu usei esses dois exemplos, né? Esse clássico aqui do motorista de táxi e esse aqui também, que é lá do livro de vocês, usei para mostrar, tá? Como que a gente trabalha ali com as funções e como que a gente compreende uma função, tá? É bem essa relação aqui de uma coisa depender da outra, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.